A advocacia no Brasil é um universo cheio de regras próprias, poderes bem definidos e, claro, um caminho bem rigoroso para quem quer entrar. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que de fato define essa profissão. Desde os primeiros passos para se tornar advogado, até os direitos e deveres que acabam moldando todo o nosso sistema de justiça. Então fica a pergunta, o que é que define o poder de um advogado aqui no Brasil? Olha, não é só sobre representar clientes num tribunal, não. Vai muito além. Envolve uma exclusividade em certas atividades, proteções bem especiais e, claro, uma responsabilidade gigante. E são exatamente esses pilares que a gente vai analisar agora. A nossa jornada vai ser assim. Primeiro, o caminho das pedras até conseguir a inscrição na ordem. Depois, vamos ver quais são as atividades que só um advogado pode fazer. Em seguida, os poderes e as proteções que a lei garante. E, para fechar, aquelas raras exceções à regra. Vamos começar pelo começo, né? Entender como é a jornada para conseguir a famosa carteirinha da OAB. E já adianto, é um caminho bem rigoroso, onde cada etapa funciona como um verdadeiro filtro para garantir a qualidade do profissional. Esse processo todo é uma maratona, sério. Começa com coisas que parecem básicas, de cidadania mesmo. E a formação, claro, o diploma, estar em dia com as obrigações cívicas. Mas aí vem o grande desafio, o exame de ordem. Só que passar na prova não é o fim da linha. Ainda é preciso comprovar que não existe nenhum conflito de interesse, como, por exemplo, ser juiz ao mesmo tempo. E mais, demonstrar idoneidade moral. E tudo termina com um compromisso solene. Cada passo desses foi pensado para proteger a sociedade. E olha que interessante, a inscrição na OAB não é uma coisa estática, ela se move junto com a carreira do advogado. A principal é a base de tudo. Mas digamos que um advogado comece a atuar com muita frequência em outro estado, tipo mais de 5 casos por ano. Aí, ele vai precisar de uma inscrição suplementar por lá. E se a mudança for para valer, para morar e trabalhar em outro lugar? Aí se faz a transferência. É um sistema inteligente que garante que a OAB de cada estado consiga fiscalizar quem está atuando no seu território. Certo. Com inscrição em mãos, o que exatamente um advogado pode fazer que mais ninguém pode? Pois é, a lei reserva um verdadeiro monopólio sobre certas atividades. E é isso que vamos ver agora. Basicamente, são 3 pilares exclusivos da advocacia. A postulação judicial é a mais famosa, né? Falar em nome de alguém na justiça, mas a consultoria, ou seja, dar um parecer, um aconselhamento legal, e também a direção jurídica de empresas são coisas restritas. O objetivo por trás dessa exclusividade é bem claro: garantir que decisões com consequências legais sérias sejam sempre guiadas por um profissional qualificado. Isso protege todo mundo, tanto os cidadãos quanto as empresas. E onde entra o estagiário nisso tudo? Bom, ele é o aprendiz oficial da advocacia. Se tiver a inscrição de estagiário na OAB, ele pode sim praticar esses atos exclusivos, mas com uma condição que não dá para negociar. Sempre sob a supervisão de um advogado. Ele nunca vai atuar sozinho, porque a responsabilidade final por cada documento, cada petição, cada ação é sempre do profissional que o está supervisionando. Ok, a gente já sabe o que um advogado faz, mas como ele consegue fazer? Para poder defender os clientes com independência e de forma eficaz, a lei dá a ele um verdadeiro arsenal de poderes e proteções bem especiais. A base de tudo, o ponto de partida, é o mandato, que a gente conhece popularmente como procuração. Esse documento que dá ao advogado a autoridade para agir em nome do cliente. Sem ele, essa relação profissional, legalmente falando, nem existe. Mas e quando essa relação termina? Se a decisão de parar parte do advogado, a gente chama de renúncia. E aqui tem um detalhe crucial. Ele continua responsável pelo caso por 10 dias para garantir que o cliente não fique desamparado, sabe? Agora, se é o cliente que decide dispensar o advogado, aí o nome é revogação. Nesse caso, o efeito é imediato. Os poderes do profissional acabam na hora. Agora, uma das garantias mais fortes da profissão, a inviolabilidade. O que isso quer dizer? Que o escritório, os arquivos, os e-mails, toda a comunicação de um advogado, tudo isso é protegido por lei. E por quê? Para blindar o sigilo profissional. É essa proteção que permite que um cliente confie plenamente no seu defensor, sabendo que tudo que for dito ali está seguro. Essa aqui talvez seja a prerrogativa que gera mais discussão. Um advogado que é preso antes de uma sentença final não vai para uma cela comum. Ele tem o direito a uma sala de estado maior ou, se não tiver uma disponível, fica em prisão domiciliar. A justificativa da lei para isso é proteger a dignidade da função e evitar que o advogado seja coagido ou intimidado, garantindo um equilíbrio de forças no sistema judicial.
E tem outros direitos importantes que garantem que o advogado possa atuar livremente. Ele pode acessar inquéritos mesmo sem procuração para poder avaliar um caso. A exceção, claro, são os casos em segredo de justiça. Ele também pode se recusar a ser testemunha sobre o que ouviu de um cliente, protegendo o sigilo. E um detalhe que mostra a importância do respeito mútuo no sistema: se o juiz atrasar mais de 30 minutos para uma audiência, o advogado tem o direito de ir embora. Bom, até agora, a gente viu como o advogado é uma figura central. Mas a lei também tenta simplificar o acesso à justiça. E por isso, em algumas situações muito específicas, a presença de um advogado é dispensada. Vamos ver quais são? Mas antes de entrar nas exceções, é fundamental entender a regra de ouro. O Estatuto da Advocacia afirma com todas as letras: o advogado é indispensável à administração da justiça. Isso significa que a norma, o padrão, é a presença dele. O que a gente vai ver a seguir são as poucas e bem definidas exceções a essa regra. Então, quando é que se pode ir à justiça sem um advogado? Para pedir um habeas corpus, por exemplo, que defende o direito de ir e vir. Na Justiça do Trabalho também, pelo princípio do jus postulandi. E nos juizados especiais, que foram criados para resolver causas mais simples, nos cíveis para causas de até 20 salários mínimos e nos federais para ações de até 60 salários mínimos. A ideia aqui é desburocratizar o acesso à justiça para resolver questões menores. Então, só para fixar, nos juizados especiais cíveis, o teto para agir sem advogado é de 20 salários mínimos. Já nos juizados federais, esse limite para representação própria sobe bastante, vai para 60 salários mínimos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Vimos lá no começo que um dos requisitos para ser advogado é a tal da idoneidade moral. Mas o que essa integridade significa na prática, no dia a dia, num campo de batalha legal que é cheio de nuances, de dilemas éticos, de interesses conflitantes? Essa é uma pergunta que vai além do texto da lei e toca na própria essência do que significa de fato fazer justiça.